Olá a todos e todas que acessam a disciplina Leitura e Produção de Texto. Nós estamos no sexto encontro. Neste encontro é interessante fazermos uma retrospectiva daquilo que nós já discutimos na disciplina, das leituras que realizamos na disciplina. No nosso quinto encontro, nós fizemos uma leitura sobre tipo e gêneros textuais. Nessa leitura, ficou bem demarcado o que são os gêneros textuais, quais são os tipos textuais, né? E a finalidade de cada um. E aí a gente lê um pouquinho de Marcuse. Marcuse, ele nos diz que o tipo textual ele designa uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística, né? De sua composição. E aí ele está apontando para aspectos lexicais, aspectos sintáticos, de tempos verbais, relações lógicas e etc. Então, quando a gente está falando desse aspecto, é muito claro afirmar que cada tipo de texto apresenta características próprias, né? Entre os tipos textuais, cabe destacar o descritivo, né? O narrativo, o dissertativo, o argumentativo, né? Também o dialogacional, e ele faz o dialogado, né? Ele faz um apontamento aí do que são cada um desses, né? Das características de cada um desses. E aí a gente vai percebendo que a comunicação nossa se dá pelos gêneros textuais, porque os gêneros textuais eles são mais amplos, né? Um gênero textual comporta os tipos, né? Mas eles são mais amplos. E aí o texto que nós fizemos a leitura faz essa descrição, faz essa explicação e traz exemplos muito claros para a gente compreender o que são cada um desses tipos textuais, né? Aí o próprio texto vai apontar os gêneros textuais, a partir de Marcuse, como algo mais amplo, né? E segundo Marcuse, a expressão gênero textual ela é utilizada para referir a textos materializados, né? Textos que a gente encontra no cotidiano, né? E esses textos eles apresentam características sociocomunicativas definidas, né? Por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Ou seja, a gente tem uma infinidade de gêneros textuais, né? E aí a gente pode citar alguns: artigo jornalístico, ata de reunião, aula expositiva, aviso, bilhete, bula, cardápio, carta, conto, correspondência, ensaios, panfletos, propaganda. Então, são uma infinidade de gêneros textuais. E esses gêneros eles apresentam uma característica sociocomunicativa definida. Então, a leitura dos tipos e dos gêneros textuais é de suma importância, porque a gente vai percebendo que para produzir texto a gente tem que ter lido uma estrutura, a gente tem que compreender uma estrutura, né? E assim a gente vai aprofundando as discussões sobre os gêneros textuais. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem um relato histórico, uma reportagem jornalística, um relato histórico e reportagem jornalística, a gente viu ali que são gêneros textuais. Mas em que tipo textual eles se ancoram? Aí a gente vai perceber que é o gênero narrativo, que é o tipo textual narrativo, né? Um guia turístico, um manual de equipamento eletrônico, é um gênero textual. Em que tipo textual ele se ancora? No descritivo, né? Que ele tem a descrição. Um ensaio, trabalho universitário, esses dois universos de trabalho eles se ancoram no texto dissertativo argumentativo. A publicidade, a decisão judicial é um injuntivo, né? O livro didático ou paradidático. E a gente tem o informativo, o explicativo. Então percebam aí que os gêneros textuais eles são amplos, né? E
E assim, como nós fizemos a leitura desse texto, fizemos algumas produções interessantes, né? Dentre elas eu destaco a resenha do livro O Pequeno Príncipe, destaco também a escrita do memorial, chama atenção para aquelas pessoas que ainda não enviaram, que façam o envio, né? Não se comprometa com as notas, com o desenvolvimento da disciplina. E na escrita do memorial, vocês vão perceber que o memorial é um gênero textual, mas que ali a gente fez uso da narração, né? Da descrição, da argumentação. Então, é um tipo textual, um gênero textual, ele é amplo, ele comporta vários tipos textuais. Para o encontro de hoje, além de finalizar o envio do memorial, para quem não conseguiu, eu trago uma leitura de um tipo textual. Né? A gente vai ler sobre um tipo textual. Que tipo textual é esse? Né? Aí eu estou falando da produção de um texto dissertativo. Vocês vão perceber na leitura, né, do texto que eu vou deixar, que é um texto de Lucy Didio, vocês vão ler tudo sobre o texto dissertativo. A estrutura, o que tem que ter na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Vocês vão ler também um exemplo de texto dissertativo, né? Tem lá um exemplo muito claro de um texto dissertativo, mas o que eu quero que fique meio a compreensão é a estrutura. Uma vez que no universo da academia a gente vai usar muito a escrita do texto dissertativo, principalmente do dissertativo argumentativo. Então aí vocês vão perceber que a redação ela tem uma introdução, e a introdução é a parte aí que apresenta o assunto, né? Que mostra os aspectos que serão abordados, né? E aponta também com quais objetivos serão abordados. Essa é a introdução. Temos também o desenvolvimento, né? No desenvolvimento a gente aponta que dentro do desenvolvimento você traz, você desdobra o que está na introdução, que você apresenta na introdução, né? Demonstrando a proposição que você apresenta, né? Ou seja, no desenvolvimento, no corpo do texto, a gente explana, explica, expressa, né, as ideias relacionadas com aspectos do assunto com os quais a gente está escrevendo. Então, o desenvolvimento do texto é a parte que se desenvolve as ideias apresentadas na introdução. Vocês vão fazer essa leitura com calma e vocês vão perceber esse aspecto. E, finalmente, a gente chega na conclusão, né, que é a conclusão, em suma, a conclusão é a síntese do desenvolvimento ou o resumo dos argumentos que deve ser curta, deve ser clara, objetiva e principalmente coerente com o texto. Né? Então a gente precisa ter essa certeza. Né? Tem algumas dicas de tipos de conclusão. Né? Vocês vão fazer a leitura de de uma dissertação, né? E o importante é a gente compreender a estrutura, o significado desse tipo textual que é o dissertativo. É um texto de 10 páginas, façam a leitura, né? Boa aula a todos.